E aí galera, tudo beleza? Então, a gente vai voltar hoje com o nosso videoaula, né? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Reino Monera, certo? Galera, o Reino Monera é o reino mais abrangente que a gente conhece. Por quê? Porque o Reino Monera basicamente se trabalha com as bactérias. Bactérias, cara, bactérias é o que a gente tem, é o que a gente mais tem por todo lugar. Cara, teu corpo tá cheio de bactérias na tua pele, na tua boca. E essa galerinha aqui, ela tem algumas características principais que caracterizam eles, o pessoal desse grupo, certo? Primeiro, eles são procariontes. O que é procarionte? Alguém lembra por acaso? Procarionte, minha galera, nada mais é do que uma célula, podemos dizer assim, que ela não tem núcleo. Podemos dizer que não tem núcleo. Que o material genético daquele ser vivo, daquela célula, ele está espalhado pelo citoplasma, certo? Então, se eles são procariontes, então eles são unicelulares, quer dizer, eles só têm uma célula, certo? E no Reino Monera, a gente tem os três domínios principais. Porque se lembra lá que existe o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária. Então, o reino Monera, ele vai incluir o domínio bactéria e vai incluir o domínio arquea. Nesse caso aqui eu vou fazer uma aula, mas eu não vou abordar o domínio arquea a princípio, tá? Primeiro eu vou abordar só o reino, só as bactérias e as cianobactérias que fazem parte. Eu vou fazer um outro vídeo depois desse, falando mais especificamente sobre as arqueas, beleza? Então, eles têm esses dois domínios. E eles são tanto autrótrofos, você lembra? Fabrica seu próprio alimento, ou heterótrofos, que depende do ambiente, certo? Então, presta atenção. Se eles são autótrofos, eles são classificados, subclassificados em fotoautotróficas e em quinoautotróficas. Se eles são fotoautotróficas, é porque eles fazem a fotossíntese. Você lembra? Fotossíntese é aquele mesmo processo que as plantas fazem para adquirir seu alimento, só que detalhe. Outra característica do reino Monera é que praticamente os seus indivíduos desse reino, os seus organismos, eles não possuem organelas. Então, se eles não possuem organelas, a fotossíntese deles, dessa galera aqui, das bactérias, ela não vai ter aquela coisa que tem na fotossíntese das plantas, que é a clorofila. Aqui não, aqui a fotossíntese é feita de uma forma diferente. E aqui ela tem ela é quimiotrófica porque ela faz a quimiossíntese. A quimiossíntese é a produção do alimento dela, só que sem a luz do sol, porque ela não precisa da luz do sol. Então ela não é fotossíntese, mas ela é quimiossíntese, certo? E a gente tem os heterótrofos. Os heterótrofos, eles são classificados em três: saprofágicos, parasitas e mutualistas. O que são os saprofágicos, galera? Os saprofágicos, essa galerinha aqui, são as bactérias que elas se alimentam de matéria em decomposição. Então se olha lá no meio da rua lá, um cadáver de uma raposa, de qualquer bicho lá, que algum carro passou por cima, você olha na estrada, então você vai ver aquele corpo lá, ele vai estar cheio de bactérias desse tipo aqui, ó. Saprofágicas, certo? Saprofágicas. Elas se alimentam da matéria em decomposição. E a gente tem as parasitas. As parasitas são bactérias que para elas obterem alimento, elas têm que estar em um corpo, certo? Em algum meio. Só que ela vai causar mal, que são geralmente as bactérias que se enquadram em parasitas, são as bactérias que causam doenças, certo? Depois a gente vai ter uma videoaula só sobre doenças de origem bacteriana, viu? E a gente tem as mutualistas. O que são as bactérias mutualistas? As bactérias mutualistas, elas são parecidas com as parasitas, mas elas têm uma coisa em específico que faz elas não serem parasitas. Por quê? As mutualistas, elas precisam sim estar em um corpo de algum lugar, de algum outro organismo vivo, certo? Mas ela
não vai causar, não vai fazer mal para aquele corpo como as parasitas. Muito pelo contrário, ela vai ajudar, ela vai formar uma parceria com aquele ser vivo que ela tá aderida. Por exemplo, a gente tem bactérias que estão no estômago da vaca, por exemplo. Então, quando a vaca vai comer o capim, tem um material, um capim, que a vaca não consegue digerir. Então, a bactéria digere isso para ela e uma parte desse produto digerido, dessa matéria digerida, fica para a bactéria e a outra parte vai para a vaca, certo? Isso é o que faz as bactérias serem mutualistas, beleza? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as cianobactérias para vocês. O que são cianobactérias? Cianobactérias são bactérias um pouquinho diferentes do comum, entre aspas, certo? Por quê? Porque elas são bactérias fotossintetizantes. Se elas são fotossintetizantes é porque elas realizam a fotossíntese, certo? E se elas realizam a fotossíntese, elas são autrótrofas, certo? Só que uma coisa que caracteriza a cianobactéria é que na fotossíntese que ela faz, ela produz oxigênio, certo? E geralmente não, elas são aquáticas, certo? Então você vai poder encontrar ela mais na água, só na água na verdade. Só vai poder encontrar essas cianobactérias na água, certo? Então galera, uma coisinha que eu esqueci de explicar para vocês aqui no outro quadro, mas eu vou explicar aqui agora. As bactérias, elas podem ser aeróbicas, anaeróbicas e anaeróbicas facultativas, tá? Quando você ouvir essa palavra aeróbica, você tem que lembrar de alguma coisa a ver com oxigênio. Porque você lembra que tem aerodinâmica, então essa palavra aero, ela vai lembrar um pouquinho essas coisas assim, que envolvem o oxigênio, entendeu? Que envolvem o ar. Então, aeróbicas são as bactérias que elas precisam de oxigênio, tanto para viver, quanto para fabricar seu alimento, vamos dizer assim, no caso das autotróficas, certo? Certo. E as anaeróbicas? As anaeróbicas, elas são um tipo de bactérias que elas não aguentam, na presença de oxigênio, essas bactérias, elas morrem. Cara, tu já te perguntou por quê? E quando tu acorda, tua boca tá com um bafo de leão? Justamente por causa dessa galerinha aqui, dessas bactérias anaeróbicas. Por quê? Quando tu dorme, as bactérias anaeróbicas, elas começam a se multiplicar de forma muito rápida na tua boca, porque tu não vai estar falando, então não vai estar entrando oxigênio na tua boca, ela vai estar num lugar fechado, sem oxigênio. Você não vai estar salivando, então tua saliva também não vai estar levando oxigênio para tua boca. Então essa galera aqui, as bactérias anaeróbicas, elas vão se multiplicar, multiplicar. E quando elas se multiplicam, elas soltam um gás. E esse gás é o gás que dá um cheiro ruim na boca, certo? E as anaeróbicas facultativas? As anaeróbicas facultativas são as provas que tanto faz. Elas usam oxigênio, mas se não tiver oxigênio, elas também estão de boa. Elas são tipo o cara que fica em cima do muro, entendeu? E agora, essa bactéria aqui que eu desenhei, ela tá meio feia porque ela já sofreu agressão por antibiótico, tá? Mas, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho com esse desenho aqui, eu tentar falar para vocês um pouco sobre a estrutura das bactérias, certo? Se der para prestar atenção aí no vídeo, pode ver que eu tenho um pincel aqui na primeira parte, tem um pincel azul, na segunda tem um pincel vermelho e mais aqui por dentro aqui tem um pincel preto. Por quê? Porque as bactérias, elas são formadas por essas três partes, duas na verdade, essa terceira não são todas que tem, tá? Mas sim, ó, essa parte mais de dentro aqui, mais para dentro, mais interna que está em preto, essa parte preta é a membrana plasmática, que toda célula tem, certo? A membrana plasmática. Membrana plasmática, tá? Toda célula tem. Essa parte de dentro aqui, a de pincel preto, é a membrana plasmática, certo? E vocês podem prestar atenção que ela tem uma falhazinha.
Essa falha, alguns cientistas falam, ela é chamada de mesossomo, mas alguns cientistas falam que ela está ali só porque tá mesmo, foi uma falha da célula. Mas outros cientistas falam que ela ajuda na divisão celular da bactéria. Ou seja, ela ajuda a bactéria a se multiplicar, certo? Ainda está em discussão, não foi dito um acordo, não foi feita uma pesquisa concreta, mas fica a título de curiosidade para vocês, certo? E nessa parte de dentro aqui, que não tem mais nada, tá em branco aqui, essa parte é o citoplasma da célula, certo? Lembra que as bactérias, elas são procariontes. Se elas são procariontes, ela não tem núcleo. Se ela não tem núcleo, o material genético dela, que é essa parte vermelha aqui dentro, esse material genético ele vai ficar espalhado no citoplasma. Aonde tiver espalhado ele não vai ocupar todo o citoplasma da bactéria. Mas aonde tiver aqui a região onde ele tiver, ele é chamada de nucleóide, certo? Lembra, não é um núcleo, é apenas o nome que se dá à parte onde está o material genético da bactéria, certo? E esses pontinhos aqui, eles são ribossomos. Ah, mas você lembra que eu falei para vocês que ribossomo é uma organela e que as bactérias não têm organela. Mas as bactérias elas têm ribossomo, porque o ribossomo ele é responsável pela produção de energia da bactéria, a produção de proteína da bactéria, para dar energia para ela, certo? E eu tenho esse pedacinho em azul aqui, ó, dentro da bactéria. Esse pedacinho aqui, ele é chamado de plasmídio. Mas o que é o plasmídio? O plasmídio é um DNA reserva. Você pode prestar atenção que aqui no desenho ele não está ligado com essa parte aqui, com o DNA central, podemos dizer assim. Ele é um material genético que fica separado e esse material genético ele vai ajudar as bactérias a terem uma certa resistência a antibióticos. Então, quando a bactéria adquire resistência a antibióticos, é por causa desse bichinho aqui, do plasmídio dela, certo? Vale lembrar que toda célula tem. E esse plasmídio, ele ajuda também na reprodução da célula, da bactéria, certo? E a gente tem aqui a parede celular, nessa parte mais vermelhada aqui, quase como se fosse uma célula vegetal, uma célula de uma planta, mas a parede celular da bactéria é um pouquinho diferente. E a gente tem essa parte mais de fora aqui em azul, certo? E essa parte de fora ela é chamada de cápsula. Mas vale ressaltar que não é toda bactéria que tem a cápsula, certo? Geralmente as bactérias que têm cápsulas são as bactérias parasitas. E a cápsula, o que ela vai fazer? A cápsula ela vai agir para que a célula tenha mais resistência ainda a antibióticos, certo? Então, geralmente as bactérias que têm essa parede celular são bactérias que causam doença, certo? E são bactérias que elas têm mais resistência a antibióticos. Por quê? Porque o antibiótico ele vai agir no metabolismo dela, ou seja, ela vai agir aqui dentro da célula. Só que, como essa célula tem uma cápsula envolvendo toda ela, o antibiótico tem mais dificuldade de adentrar e matar essa bactéria. Então, as bactérias que têm cápsula, elas costumam ser mais agressivas do que as bactérias que não têm, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, tá. Tem isso aqui. Essa partezinha aqui, ela é chamada de pili ou finger. Essa partezinha aqui, ela é muito importante, por quê? Porque ela ajuda a bactéria a se reproduzir. Então, sem isso aqui, ela não poderia se reproduzir. E no próximo quadro eu vou falar para vocês sobre a reprodução das bactérias, que pode ser sexuada ou assexuada. Vou explicar para vocês já já. Então, galera, agora com a reprodução das células. As células das bactérias, elas podem ser assexuadas ou sexuadas, tá?
Qual a diferença de uma para outra? Eu vou explicar. A assexuada, ela não troca material genético, tá? Ela não troca. Mas ela é dividida em duas, em divisão binária ou escopulação. Qual a diferença de uma das duas? A divisão binária, ela basicamente, ela pega, a bactéria, ela pega e se divide em duas. Uma bactéria, ela passa a ser duas. É a forma que a divisão binária funciona, certo? E a escopulação, certo? A escopulação, ela é marcada principalmente porque ela possui uma matéria rígida. Como assim matéria rígida? Pega uma bactéria qualquer, uma daquelas bactérias anaeróbicas que não gostam de oxigênio. Aí, pá, ela acaba caindo ali na rua. A rua, que é o lugar rico em oxigênio, tá? E ela não gosta de oxigênio. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, e ela vai formar uma crosta. Podemos dizer assim, um material bem rígido em volta do seu DNA. Dessa forma, todo o resto da bactéria vai morrer, vai apodrecer, podemos dizer assim, e ela vai morrer. Mas o material genético dela vai ficar ali guardadinho e tal. E ela vai ficar ali. Então, com o material genético dela, ela pode se reproduzir tranquilo. Aí, o material genético tá ali, parado e tal, pá. Aí, acontece que ela chega num lugar onde não tem oxigênio. Ela chega num lugar ali onde não tem oxigênio nenhum. Vai parar num lugar assim. E aí, esse escorbuto, ele vai se desfazendo e vai montando novamente o corpo da bactéria. Ela vai voltar a se tornar uma bactéria. E aí, ela começa a se reproduzir. Essa é a reprodução por escopulação, certo? E a sexuada? A sexuada, ela é dividida em três. A transformação, a transdução e a conjunção. Tá? Qual é a diferença de uma para outra? Simples. A transformação, ela ocorre quando uma bactéria, ela está prestes a morrer. Então, quando ela está prestes a morrer, ela vai e passa seu material genético para uma outra célula, para uma outra bactéria, certo? Tá. Essa é a transformação. Mas e a transdução? Você lembra, lá nas aulinhas de vírus, do vírus, famoso vírus bacteriófago, aquele vírus que ataca as bactérias? Então, você lembra que para o vírus se reproduzir, ele vai e injeta seu material genético, né, DNA viral, na célula, para fazer a célula pegar o material genético dele e produzir vários outros, certo? Só que o que acontece? O bacteriófago, ele vai e quando ele se reproduz, ele leva consigo um pouquinho do DNA da célula. Aí ele vai para outra célula, ele vai para outra bactéria. Quando ele vai para outra bactéria, ele transmite o DNA daquela bactéria onde ele estava para outra bactéria que ele foi agora. Então, a partir desse momento, o DNA da outra bactéria é aderido na bactéria que ele se encontra agora. Então, dessa forma, é a reprodução de transdução. E a conjunção? Simples. Você lembra que no quadro passado eu mostrei para vocês a estrutura das bactérias? Você lembra daqueles pelinhos, podemos dizer assim, que tem lá? Pili? Então, o que acontece? Esse pili, ele vai de encontro, o pili da bactéria macho vai de encontro com a bactéria fêmea, e dessa forma, através do pili, ele vai e passa seu material genético. O macho passa o material genético para a fêmea através do pili, certo? E essa é a forma de conjunção. E agora, eu esqueci de falar para vocês, e agora eu lembrei, então vou explicar para vocês um pouquinho aqui sobre a reprodução assexuada, a reprodução das algas azuis. O que são algas azuis? As algas azuis, elas nada mais nada menos são do que cianobactérias. Elas têm esses dois nomes, tá? Só que vale lembrar que elas não são algas, elas são bactérias. Mas antes ela é classificada como alga, porque elas são parecidas. Mas elas têm estruturas diferentes. Por isso ela é classificada como bactéria. Mas vocês ainda podem usar esse nome aqui, certo? E a reprodução dela é feita por fissão binária, igual a sexuada de uma bactéria normal. Por quê?
Porque ela não tem reprodução sexual. Se ela não tem reprodução sexual, então ela não vai poder passar seu DNA adiante. Injetar seu DNA em outra bactéria. Mas ela pode fazer a fissão binária, quer dizer, ela reproduz seu material dentro de si e depois ela se divide ao meio. Quando ela se divide ao meio, ela passa a se reproduzir e formar duas células diferentes, certo? Então, galera, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês gostem, dá o like aí, se inscreve no canal e qualquer dúvida coloca nos comentários aí que eu vou responder vocês, certo? Até mais!